Pessoal, no ano passado, quando o governo Bolsonaro tinha pouco mais que 100 dias, eles convocaram uma manifestação, os bolsonaristas, né, para, enfim, para uma manifestação pró-governo no dia 26 de maio. Né, o governo tinha pouco mais que 100 dias. Eles convocaram a manifestação para o dia 26 de maio. No dia 25 de maio, lá no meu canal no YouTube, eu fiz um vídeo demonstrando que estava achando aquilo uma loucura, né? Como é que pode o governo ficar toda hora convocando manifestações, né? Sendo que o governo que tem que governar, né? Está no poder e fica é, polarizando, fica incitando. Isso não é normal. Isso é normal apenas em ditaduras, né? Em que os ditadores vão lá, usam a força estatal para exigir fidelidade da população. Em democracia isso não é comum. O cara foi eleito, quem elegeu espera que o cara governe. E aí manifestação é coisa para oposição. Manifestação, como o próprio nome diz, é protesto, né? Ninguém vai para a rua para ficar puxando o saco do governo. Eu estava achando estranho o governo convocar aquelas manifestações do ponto de vista da estratégia política, num primeiro momento. Mas depois eu expliquei, né, uma linha de raciocínio que, na verdade, o objetivo não era o governo se manifestar contra aquela oposição esperada, a oposição oficial ao governo, que normalmente, sendo um governo de direita, se espera que venha da esquerda, né? Mas que, na verdade, tratava-se de uma disputa dentro do campo da direita. Algumas pessoas não entenderam bem o que eu falei naquela época e, enfim, passou, né? Só que essa estratégia do governo Bolsonaro continua existindo até hoje. O governo Bolsonaro continua adotando essa estratégia, que tem um caráter suicida. E para a gente entender, e até para esclarecer o que eu falei há mais de um ano atrás, né, eu vou aproveitar para esclarecer o que eu não esclareci naquela época. Bolsonaro, todo mundo sabe, ele é candidato à reeleição. Só que ele tem seus concorrentes. O principal concorrente declarado, né, contra o Bolsonaro é o governador de São Paulo, João Dória. Uma coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte: para ganhar uma eleição, o requisito principal é ir para o segundo turno. Vai para o segundo turno um candidato que é mais ligado à esquerda e um outro candidato que é mais ligado à direita. Desde 89, o lugar ali da esquerda normalmente é do PT. Dificilmente eu ainda não vejo espaço para que outro ator no campo da esquerda ocupe esse lugar que vem sendo ocupado pelo PT desde 1989. Sempre que teve segundo turno, né, só não teve segundo turno nas eleições em que o Fernando Henrique venceu, sempre que teve segundo turno, quem estava lá pelo campo da esquerda era o PT. E no campo da direita, a maioria das eleições pós-Plano Real, né, vamos colocar assim, foi o PSDB. Mas em 2018 o Bolsonaro conseguiu furar esse bloqueio e tomou a vaga que vinha sendo do PSDB no campo da direita. 2018 vai ter alguém representando o campo da direita e vai ter alguém representando o campo da esquerda de novo. Provavelmente vai ser o PT novamente, é o que o cenário aponta agora, mas o problema é quem vai conseguir estar no campo da direita. No campo da direita, o Dória quer que volte a ser o PSDB. E essa é a principal preocupação do Bolsonaro. A lógica é essa. A lógica do Bolsonaro é, antes de mais nada, inviabilizar o Dória. E ele quer inviabilizar o quê? Fazendo, estressando o campo da direita, né? E vinculando uma grande faixa do eleitorado, principalmente os mais radicalizados, aqueles que acreditam em teoria da conspiração, etc., que é um grupo grande, com ele. Porque se ele fizer isso, ele chega na frente do Dória e ele vai para o segundo turno. E aí, depois do segundo turno, vai ser campeonato de rejeição, né? Porque o PT tem um grande grau de rejeição, talvez continue grande até lá em 2022, e o Bolsonaro vai ter uma rejeição enorme também, porque já tem hoje. E aí que está a questão. O Bolsonaro usou essa estratégia, né, para desidratar o Dória. E ao que parece, deu muito certo. Acho que o Dória se queimou lá dentro desse campo específico, esse nicho da direita, só para deixar claro. Dentro desse nicho da direita, principalmente aqueles mais radicalizados que acreditam em teoria da conspiração, que, por exemplo, tem facilidade em acreditar em cloroquina, acreditar que o governador é ditador, que, enfim, que o Covid-19 é só uma gripezinha, etc.
Só que ao fazer isso, o Bolsonaro correu um risco muito alto mesmo. Ele colocou realmente na campanha dos 70%, nesse momento 70% da população brasileira ou mais está com muita bronca do Bolsonaro. E está com vontade de ir para a rua protestar contra ele. Está com vontade de sair para a rua para derrubar esse governo. Porque esse governo vem tendo uma atitude de uma irresponsabilidade, de uma insensibilidade com vidas humanas que é intolerável, né? Então, hoje, ou melhor, ontem, no domingo, saiu finalmente manifestações, né, que não foram convocadas pelos principais partidos. Eu não estou vendo esforço, por exemplo, do PT e do PSOL para sair, mas as pessoas foram para a rua, porque estão com muita raiva do Bolsonaro, estão muito cansadas do Bolsonaro, né? O Bolsonaro está se revelando um político insuportável, a verdade é essa. E isso pode crescer. Isso pode crescer. E quem é o culpado disso? Quem estressou a situação para que a coisa chegasse a esse ponto? Foi o próprio Bolsonaro. Então, agora, nesse domingo, pode ser que finalmente esteja se materializando aquilo que eu falei há um ano atrás. Olha, essa estratégia do Bolsonaro, que na verdade ele busca fidelizar uma parcela do campo da direita, né? Principalmente aqueles que são mais capturáveis por teoria da conspiração, pessoas que têm uma capacidade crítica menor, né? São mais fanatizáveis, vamos colocar assim. O Bolsonaro trouxe para o lado dele, está com ele e está contra os seus concorrentes, né? Ainda não, provavelmente, o Moro vai lançar candidato, mas ainda não está colocado. Esse é um trabalho que vai ser para frente. Mas, por exemplo, os candidatos como, principalmente o Dória, já está liquidado nesse momento. Só que o problema é esse, agora a maior parte da população está sem paciência nenhuma com o Bolsonaro. E a tendência é que as manifestações contra o Bolsonaro, que tem esse caráter antifascista, cresçam e a coisa saia do controle dele. E é nisso que eu estou apostando. E setores da esquerda que estão achando que esse não é o melhor momento, porque o melhor momento é mais para frente, para a gente gastar mais o Bolsonaro e chegar lá na eleição em 2022, ganhar dele no segundo turno, porque, né, se for PT contra Bolsonaro, vai ser um campeonato de rejeições. E aí espera-se que a rejeição do Bolsonaro seja maior do que a do PT, vão acabar perdendo o bonde da história, porque a população quer a cabeça dele agora. Ele acha que está percebendo isso e deu uma freada, deu uma recuada, e nesse sentido as manifestações desse domingo já foram vitoriosas, porque ele já viu que a coisa está indo para um caminho perigoso. Mas a tendência é que nos próximos finais de semana, a menos que alguém consiga jogar um grande balde de água fria nessas manifestações, a tendência é que fique muito forte e o Bolsonaro, o mandato dele começa a perigar muito. O impeachment começa a surgir no cenário. E setores da esquerda que querem esvaziar esse movimento podem perder protagonismo. É uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Certos setores da esquerda, que a população, principalmente os setores mais progressistas, se identificam, se ficar à margem desse movimento, vai perder protagonismo. Vamos aguardar aí os próximos acontecimentos. Esse é o recado, pessoal. Valeu!